Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3. Se você puder, fique em pé no seu lugar, por favor, para nós lermos o texto. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Todos os que podem, vamos ficar em pé, amém, irmãos? Por favor. Diz assim o texto: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso era desejável para deles obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? Senhor, essa é a tua palavra e queremos aprender contigo tua palavra, Senhor. Ensina-nos e dá-nos um coração ensinável. Faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Irmãos, nós estamos lendo um texto que foi escrito por um homem chamado Moisés para construir no povo de Israel, aquele povo que passou aproximadamente 430 anos no Egito como escravo, uma identidade como povo de Deus. Você precisa se lembrar que, pelo povo egito ser um povo pagão, eles haviam de todas as formas disseminado um pouco da sua cultura dentro do povo hebreu. Deus precisava então resgatar a identidade desse povo e desconstruir deles toda a identidade que não era favorável à identidade como povo de Deus. Deus vai começar então a construir essa identidade do povo através dos ensinos de Moisés, mostrando para esse povo que Deus era o Criador. E Deus não é apenas o Criador, mas Deus é o Criador de tudo que é perfeito, porque criou todas as coisas perfeitas. E uma vez que Deus cria tudo perfeito, e todas as coisas são perfeitas por serem parte da criação de Deus, a pergunta que fica para nós é: então por que que nós vemos tanto caos? Por que que nós vemos tanta decadência na sociedade? Tente imaginar aquele povo ouvindo Moisés dizer que Deus havia criado todas as coisas perfeitas, inseridos na realidade de tormento em que eles estavam inseridos. Tente imaginar Moisés dizendo para o povo que eles eram imagem e semelhança de Deus, e esse povo, quando se depara com Deus, se vê tão distante de Deus, que teme se aproximar de Deus por causa do seu pecado. O relato aqui que nós lemos, irmãos, explica para nós o porquê desses abismos gigantes que existem hoje entre o projeto de Deus e a realidade que nós vivemos.
ou explicam a realidade do porquê o projeto de Deus está tão distante da realidade que aquele povo vivia. Moisés vai dizer, o texto vai dizer para nós em Gênesis, que a razão de tanto caos, desordem ou decadência se chama pecado. E o texto vai apresentar aqui para nós, irmãos, 3 níveis de decadência que o homem sofreu por causa do pecado. O primeiro nível de decadência do homem é a sua decadência espiritual. E por que o homem sofre decadência espiritual? O texto mostra claramente para nós. O texto vai dizer que agora a presença de Deus não causa mais o homem sensação de prazer, amizade, companhia. O texto vai dizer agora que a presença de Deus causa no homem um sentimento de pavor, de medo. Mas o problema não está em Deus. O problema está no efeito do pecado na vida do homem. Porque o pecado agora o levou a uma decadência espiritual, de tal maneira que o seu relacionamento com o Criador está comprometido por causa do seu pecado. Mas o texto não vai apenas mostrar para nós uma decadência espiritual. O texto também vai mostrar para nós uma decadência social. Por quê? Porque o texto vai mostrar que as relações também estavam comprometidas. O homem já não consegue olhar mais para o seu próximo com os mesmos olhos que olhava antes. Uma vez que o relacionamento com Deus foi afetado pelo pecado, o pecado também corrompeu a estrutura de relacionamento entre o homem e o seu próximo. O texto vai dizer que Adão olha para sua mulher e diz: essa aí é a mulher que o Senhor me deu. Antes é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto de mim ela foi formada. Pois deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Há uma decadência espiritual, há uma decadência social, e há uma decadência humanitária, há uma decadência na criação de Deus. Porque não apenas o relacionamento com Deus e com o próximo é afetado, mas com tudo que o homem se relaciona, agora está afetado por esse mal que nós conhecemos como pecado. O texto vai dizer para nós a continuação dele, nós não lemos ele todo, que agora, por causa do pecado, a mulher passará a ter dores, muitas dores. O homem vai precisar comer agora com esforço. Do suor do teu rosto comerás o pão. E a natureza vai passar a se proteger do homem, porque ela vai começar a produzir espinhos e abrolhos. E quem sabe, ou estuda um pouquinho de biologia, sabe que a razão de uma planta ter espinhos é a sua proteção. O homem deixou de ser para a criação o seu cultivador para passar a ser o seu destruidor. E uma vez que o homem agora é o destruidor, então é necessário se proteger do alvo da destruição. O pecado, irmãos, ele causa essa decadência espiritual, porque o nosso relacionamento com Deus começa a se tornar comprometido por causa do pecado. Decadência social, porque o nosso relacionamento com o próximo começa a ser comprometido por causa do pecado. E decadência humanitária, porque o nosso relacionamento com tudo que Deus criou começa a ser comprometido por causa do pecado. Muitas vezes, preste atenção no que eu estou falando, nós não conseguimos entender o porquê de as nossas relações estarem comprometidas, ou a nossa vida em
sociedade está comprometida, o nosso relacionamento com Deus está comprometido, o nosso trabalho está comprometido. Nós não conseguimos entender, mas o texto explica para nós a razão de muitas vezes as coisas estarem andando no caminho da decadência. Se chama pecado. Todas as vezes, irmãos, que nós caminhamos na direção desse comportamento pernicioso, que é contrário à vontade de Deus, nós vamos estar comprometendo a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e com a criação de Deus. O pecado não faz a vida ser viável. O pecado fere o propósito da existência, te rouba a flexibilidade de ser e agir de maneira livre. Nós não podemos, irmãos, vivermos uma vida de pecado. Nós precisamos, irmãos, excluirmos o pecado da nossa vida, porque o pecado traz problemas em todas as áreas da nossa vida. Existem jovens que não sabem por que não conseguem ganhar os seus pais. Eu vou dizer para você: porque você não vive uma vida santa. Tem pessoas que não conseguem ser produtivo no seu trabalho. Parece que a coisa não vai. E eu vou dizer para você, a razão disso, irmão, é o pecado. E você pode dizer: pastor, isso é loucura. Realmente, viver dessa maneira dissoluta é a maior loucura que nós podemos fazer contra a nossa realidade, contra a nossa própria existência. Porque uma vez que tudo que queremos é ter um relacionamento saudável com Deus, com o próximo e com a criação de Deus, quando nós fazemos uso do pecado, irmãos, nós comprometemos tudo isso. A pergunta é: o que seria, nas palavras de Moisés, o que seria, assim, em última instância, o que seria o pecado? E eu vou dizer para você, pecado, irmãos, nesse texto, em última instância, é uma desconfiança bruta a respeito do caráter de Deus. Quando nós pecamos, em última instância, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é quem Ele diz ser. Eu não sei se você consegue perceber, mas o que foi colocado em xeque aqui pela serpente foi o caráter de Deus. Quando nós andamos dessa forma, irmãos, nós estamos questionando a verdade de Deus, nós estamos questionando o caráter de Deus, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é verdadeiro assim. Ou Deus, eu não preciso confiar em Ti totalmente ou plenamente para ser e viver a vida feliz ou boa que o Senhor espera que eu viva. Eu posso fazê-la do meu jeito e ainda assim eu serei muito feliz. Mas será que é possível, irmãos? Será que Deus pode mentir? Porque nós usamos aquele texto de Deuteronômio para nos referirmos ao caráter imutável de Deus quando se refere às promessas de Deus para nós. Mas será que aquele texto não se aplica quando diz respeito às suas obrigações para nós também?
Será que Deus Ele não é só homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quando nós queremos algo dele? Ou será que Ele também é imutável quando nós temos obrigações para com Ele? E se Deus é imutável, queridos, e nós estamos escolhendo deliberadamente por esse caminho, nós estamos escolhendo pela decadência espiritual das nossas vidas. Não se surpreenda você de chegar aqui nesse lugar, estar em comunhão com os irmãos, ou estar em um lugar em que nos reunimos para estarmos em comunhão com o Senhor, e você não consegue perceber a presença do Senhor. Sabe por que você não consegue perceber a presença do Senhor, ainda estando no lugar onde todos estão reunidos para adorarem o Senhor? É porque o teu pecado torna o teu coração insensível diante de Deus. Há uma barreira, um distanciamento tão grande, e a gente parece que não consegue mais falar a língua do outro, não é? A gente fala, e o outro não entende, parece que a palavra volta. E a gente tenta de todo jeito fazer as coisas funcionar, mas parece que vai tudo escapando da nossa mão. Desconfiança do caráter de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus está nos dando uma segunda chance. Talvez mais do que isso. Talvez a expressão não seja nem essa. Em João capítulo 3, versículo 18, Jesus diz assim: aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê em mim está condenado. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quer voltar para aquele lugar? Então vamos resgatar aquele princípio lá de trás que você não deveria ter perdido. Confie em mim. Porque a salvação nada mais é do que voltar a confiar em Deus. Voltar a acreditar que o melhor jeito para se viver aqui e a eternidade é o jeito de quem, irmãos? De Deus. Acreditar que por depositar a confiança em Jesus Cristo, eu posso de novo ser inserido no meu relacionamento com Deus de forma perfeita, eu posso novamente ser restaurado a minha relação com o outro de uma maneira perfeita, e eu posso encarar os problemas e as dificuldades da vida pela perspectiva dos olhos de Jesus. Você consegue entender que Jesus está reivindicando para ele aquele direito que o homem abriu mão lá no jardim? Ele está dizendo assim: você quer ser salvo? Confia em mim. Você quer experimentar a vida eterna? Você quer ter o seu relacionamento com Deus restaurado? Suas relações sociais restauradas? Você quer viver de maneira humana nesse mundo, ainda que em caos? Você quer viver? Você quer ter a sua identidade restaurada? Então, vou te dizer qual é o caminho. O caminho é aquele caminho que você desconsiderou lá atrás. Volta lá e confia em mim. E aí, irmãos? Jesus é digno de confiança, sim ou não? Tem certeza disso? Sua vida demonstra isso? A fé sem obras é morta. Será que nós confiamos em Jesus mesmo? Sabe como é que começa o caminho da queda? Sabe como é que começa? O caminho da destruição, da decadência humana, começa com dois verbos. O texto diz aí que a mulher
tomou do fruto e o quê? E deu ao seu marido. Sabe como é que começa o caminho da redenção? Jesus está sentado na mesa, ele toma o pão, ele parte o pão e ele dá aos discípulos. Os mesmos verbos usados lá no princípio para descrever a ação do homem e da mulher em direção à morte, são agora usados por Jesus na ceia, para descrever a sua ação, nos levando de volta à vida. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Você quer viver? Confia em mim. Você quer viver? Você quer experimentar desse relacionamento pleno com Deus, aonde você não vai mais encarar a Deus de uma maneira longínqua, distante, ou até mesmo sufocante? Você quer relacionar-se em paz com o seu próximo e viabilizar por meio do Espírito um relacionamento pacífico? Você quer viver uma vida de perspectiva vitoriosa, ainda que em um mundo cheio de desafios? Cristo diz: confia em mim, porque aquele que crê em mim será salvo, e o que não crê em mim será condenado. Sabe o que Cristo está dizendo? Que Ele é Deus, e que o caminho de volta para Ele, o Pai e o Espírito, está na confiança depositada na pessoa dEle. Não há outro jeito, não há outra forma. Confie em mim. Acredite em mim. Se o pecado é uma desconfiança do caráter de Deus, o caminho da salvação passa por voltar a confiar no caráter de Deus. E confiar de tal maneira que tudo que eu faço, tenho e sou, reflete esse caráter imutável de um Deus santo. De um Deus santo. O pecado produz decadência. Decadência espiritual. Porque compromete as relações. Decadência social compromete as estruturas de relacionamento com o próximo. Decadência humanitária compromete a estrutura de relacionamento com as coisas criadas por Deus. Há um caminho de volta. Há um jeito pacífico de viver. Há um jeito melhor de se encarar a vida e o relacionamento com Deus. E o nome é Jesus Cristo. Confie em mim. Acredita em mim. Se o caminho da queda começa com tomar e comer, o caminho da redenção começa com tomar e comer. Que paralelo maravilhoso, irmãos. A resposta para a pergunta deixada por Deus lá no jardim é respondida no Novo Testamento, sabe aonde? É respondida quando nós dizemos, Deus pergunta, onde você está? E a gente diz para Ele, oh Deus, eu estou em Cristo. Onde você se encontra? E você diz para Ele, na confiança do Filho de Deus, na confiança de Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Obrigado.
desconfiar do caráter de Deus. Você já viveu uma situação como essa? Em que você fala algo, você diz algo, e a pessoa não acredita em você até que você prove. Já viveu isso? Deus é tão maravilhoso, irmãos, que o texto bíblico vai dizer para nós que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Quando o caráter de Deus foi colocado em xeque lá no jardim, sabe o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou mostrar para vocês quem eu sou, e eu não sou nada disso que a serpente está dizendo. E sabe o que ele fez para isso? Morreu na cruz. Ele está dizendo: confia em mim, acredita em mim. Há um jeito melhor de viver essa vida que vai além do que você tem. Há um jeito melhor de lidar com as relações, sejam elas com Deus, seja ela com o próximo, seja ela com a existência, que vai além desse que você tem. Confia em mim. Dá para fazer isso? Sim ou não?